O MMA, como qualquer outro esporte de combate, é movido por astros. Vendas de pay-per-view e números de audiência são diretamente influenciados pelos nomes em ação numa noite, e por isso é natural a necessidade de se promover novos ídolos na modalidade. Só que muitas vezes promessas acabam promovidas rápido demais ou são jogadas aos leões de forma prematura, um tiro que acaba saindo pela culatra. Isso não significa que lutadores não podem se recuperar da queda e alcançar seu potencial no futuro, mas em algum momento em suas carreiras, seja por suas próprias ambições ou pela ambição de quem os cerca, esses lutadores acabaram em situações as quais eles simplesmente ainda não estavam prontos para encarar. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores promovidos cedo demais. Número 10, Darren Till. Depois da grande performance contra Donald Cerrone, Darren Till ainda era pouco conhecido no UFC. Ele já tinha conquistado alguns fãs na Inglaterra em meio à aposentadoria de Michael Bisping em ausência de Conor McGregor do esporte. Sua técnica no Muay Thai rendeu uma vitória apertada contra o ex-desafiante ao cinturão Stephen Thompson, e logo o jovem de 25 anos foi apresentado como uma das próximas grandes estrelas do esporte, ganhando o direito de disputar o cinturão dos meio-médios contra Tyron Woodley. Na hora da luta, o inglês meio que congelou diante dos holofotes, hesitou ao disparar seus golpes e, mesmo sendo favorito nas casas de apostas, acabou derrubado no segundo round e finalizado por Woodley. As coisas ficaram ainda piores quando ele encarou Jorge Masvidal em seu retorno. O americano chocou o mundo ao voltar do tempo ausente, rejuvenescido para conquistar um nocaute espetacular contra Till. Até Dana White admitiu depois do evento que talvez eles tenham promovido Till cedo demais depois da vitória contra Cowboy. O UFC até propôs um passo mais cauteloso, mas o sempre confiante Till insistiu na ideia de enfrentar o ex-desafiante dos médios Kelvin Gastelum, e com uma boa vitória ele recolocou a carreira nos trilhos. Número 9, Henry Cejudo. Era difícil encontrar bons desafios para Demetrious Johnson durante seu reinado de 6 anos como campeão peso-mosca do UFC. Como resultado, pretendentes ao título eram alçados à chance pelo cinturão ocasionalmente, com apenas uma sequência simples de vitórias na divisão. Henry Cejudo é um exemplo perfeito. O campeão olímpico só tinha 4 vitórias no UFC, nenhuma por nocaute ou finalização e nenhum nome relevante pelo caminho, mas logo se viu diante de um dos melhores lutadores de todos os tempos. Poucos acreditavam na época que Henry seria uma ameaça, embora o UFC tenha tentado de tudo que é forma a vender a luta como um dos maiores desafios de Johnson, exaltando o cartel invicto de Cejudo e sua medalha de ouro olímpica. Como esperado, foi um passo maior do que a perna, cedo demais para Cejudo. DJ precisou de menos de 3 minutos para nocautear Cejudo com joelhadas no corpo. Henry acabou perdendo para Joseph Benavidez na luta seguinte, até que Cejudo se transformou. Suas 2 lutas seguintes abriram os olhos do mundo para sua evolução e lhe garantiram uma nova chance pelo cinturão 18 meses depois. Dessa vez, ele estava muito mais confortável na posição, fazendo uma bela luta de 5 rounds até superar Johnson e se tornar o novo campeão peso-mosca. Isso provou que ele sempre teve potencial para competir no mais alto nível, mas o UFC se apressou ao colocá-lo numa disputa de cinturão devido à escassez de desafiantes na divisão. Número 8, Yair Rodrigues. O México tem uma cultura histórica e muito respeitada nos esportes de combate. Lar de lendas do boxe com uma presença cada vez maior no MMA, o país tem sido um bom mercado para o UFC. Então, quando Yair Rodrigues cativou fãs com seu estilo de luta, o evento o tratou como uma promessa que se tornaria o astro daquele mercado. Ele chamou a atenção ao vencer o The Ultimate Fighter e emplacou 6 vitórias consecutivas no peso-pena do UFC, mas ele ainda não tinha sido testado pela Elite. Ele tinha vencido Dan Hooker, levado na decisão dividida contra Charles Rosa e Alex Cáceres, tinha um nocautaço contra André Fili e tinha acabado de brutalizar com um nocaute a lenda BJ Penn numa luta principal, mas quando o UFC o colocou diante de Frank Edgar, ele ainda não estava pronto para esse nível de competição. Em relação ao estilo de luta, era o pior casamento possível para ele, o que foi comprovado com a passada de carro cruel de Edgar, que só foi interrompida pelo médico da luta devido a uma lesão no olho de Rodrigues. Recentemente, ele conquistou novas grandes vitórias por nocaute e via decisão dos juízes, provando que já evoluiu. O fato é que logo depois da luta contra Edgar, Yair admitiu que não soube lidar com a pressão de ser o próximo astro do UFC tão cedo. Número 7, Georges St. Pierre. Muita gente pode estranhar
mas até um dos melhores de todos os tempos já foi obrigado a dar um passo maior do que a perna. O canadense ingressou no UFC depois de apenas 5 lutas e depois de vitórias expressivas contra os talentosos Caro Parisian e Jay Heron, GSP se viu diante de seu ídolo e maior meio médio daquele tempo, Matt Hughes, pelo título vago. Hughes tinha uma vantagem enorme no quesito experiência. Ele tinha 40 lutas profissionais no currículo e tinha só de disputa de cinturão o mesmo número que o GSP tinha de lutas na carreira. Atleta de alto nível que sempre foi, Saint-Pierre ainda assim teve uma grande performance, especialmente na maior parte do primeiro round, mas acabou finalizado por uma chave de braço de Hughes no último segundo do primeiro assalto. Na entrevista pós-luta, GSP revelou que estava intimidado por enfrentar seu herói no MMA e depois também disse que teve dificuldade para dormir e chegou até a duvidar de si mesmo uma vez que estava disputando o cinturão do UFC depois de 7 lutas. Na revanche, 2 anos depois, GSP estava muito mais agressivo e seguro, conquistando o título de forma dominante contra Hughes e mostrando do que era capaz com mais experiência. Número 6, Paige VanZant. Ela não só foi alçada à elite da categoria cedo demais, como também teve um impulso promocional tremendo fora do cage. Tudo isso muito rápido, ela só tinha um cartel de 3-1 fora do UFC. Ela se apresentou para participar do TUF, que coroaria a primeira campeã peso palha do UFC, mas aos 20 anos ela não tinha a idade exigida para participar do show. Ao invés disso, VanZant estreou como a lutadora mais jovem do UFC. Logo depois de sua vitória, ela foi apenas a 6ª lutadora a assinar um contrato personalizado com a Reebok, o que a colocou ao lado de nomes como Anthony Pettis, John Jones e Ronda Rousey, o que incomodou muitas rivais na categoria que acusaram o UFC de promovê-la por ser mais um rosto bonito. Depois de mais 2 vitórias, o potencial de VanZant estava sendo comparado ao de Ronda Rousey e Conor McGregor por Dana White, o que rendeu diversos memes divertidos na época. A americana acabou ganhando espaço em 2 lutas principais do UFC, em suas lutas de número 4 e número 6 no octógono. Paige foi finalizada nas 2 ocasiões, sendo a primeira contra Rose Namajunas e a segunda contra a experiente Michelle Waterson. Ela obviamente ainda não estava pronta para tais desafios, mas mesmo jovem, ela demonstrou um tamanho potencial uma vez que vendeu caro as 2 derrotas. Como Paige ainda é jovem, não falta tempo para continuar melhorando. Número 5, Brett Rogers. Depois de fazer sua estreia no Strikeforce com outro nocaute no primeiro round, totalizando assim 9 nocautes em 9 lutas, Brett Rogers precisava de um desafio. Então, depois de passar por cima do ex-campeão do UFC Andrei Arlovski em apenas 22 segundos, Scott Coker entendeu que ele estava preparado para enfrentar qualquer um do plantel, ignorando o fato de que ele ainda era novo e ainda não tinha encarado um nível decente de adversidade no cage, com apenas um lutador de elite no caminho. Então por que não dar a ele a lenda Fedor Emelianenko, que estava invicto a 28 lutas? Para surpresa de muita gente, Rogers ainda fez jogo duro, tirando o sangue de Fedor e o ameaçando, mas acabou sucumbindo a um overhand brutal do último imperador. Mas tudo bem, ali era Fedor no seu auge. O problema foi depois. O Strikeforce colocou na reta de Brett a versão turbinada de Overeem. Dessa vez não passou nem perto. Ele foi massacrado de forma impiedosa. Rogers então lutou fora do Strikeforce e bateu Ruben Villarreal via decisão. Mas apesar daquelas derrotas, Rogers acabou dentro do Grand Prix dos pesados do Strikeforce, encarando outro lutador de nível mundial contra Josh Barnett, que logo finalizou Rogers e deu a ele sua 3ª derrota no Strikeforce. Colocar Brett entre os leões foi uma péssima ideia. Ele ainda estava engatinhando na carreira. Se sua ascensão fosse um pouco mais lenta, talvez ele tivesse se saído melhor. Número 4, Sage Northcutt. Depois de aparecer no primeiro episódio do reality show Dana White Look for a Fight, Sage Northcutt já tinha atraído mais olhares do que a maioria dos novatos do UFC. Seu estilo, com base no karatê e a aparência de um lutador que saiu do Street Fighter ou do Tekken, fez com que o UFC e muita gente acreditasse que o mundo das lutas estava diante de um novo astro. E então, quando Sage venceu suas 2 primeiras lutas, o hype em cima dele só cresceu. Mas a realidade é que Northcutt só tinha 19 anos de idade, ainda frequentava a faculdade e, se você parar para pensar, ele teria se dado muito melhor se tivesse ganhado mais experiência no circuito regional. Mas ao invés disso, ele estava competindo em lucrativos cards principais, até ganhando um lugar especial no card do UFC 200, enquanto caras como Gegard Mousasi e Jim Miller lutaram na parte de baixo do show. Sage acabou sofrendo as 2 primeiras derrotas da carreira contra Bryan Barberena e Mickey Gall, comprovando que ele ainda não estava pronto para ser destaque do evento. Sua trajetória no UFC acabou com 3 vitórias consecutivas, onde ele mostrou que evoluiu, mas quando ele migrou para o One Championship, ele também não teve moleza e foi brutalmente nocauteado na estreia. Ainda jovem o suficiente, Sage tem bastante tempo para alcançar todo o seu potencial, mas é quase impossível não imaginar o quanto sua carreira teria sido diferente se ele não tivesse chegado ao UFC sob tanta pressão de ser o novo astro da companhia tão cedo na carreira.
carreira. Número 3, Uriah Hall. Poucos lutadores na história do MMA sofreram tanta pressão como promessa quanto Uriah Hall durante sua participação no The Ultimate Fighter. Parte do time de Chael Sonnen, Uriah aniquilou todo mundo em seu caminho até a final. Quem não se lembra do nocautaço via chute rodado contra Adam Cella? E os elogios apareceram. Dana White o classificou como o lutador mais perigoso da história do programa. Chael o colocou como futuro desafiante ao título dos médios e na época tinha até gente especulando que Hall poderia ser o responsável por destronar Anderson Silva. Isso tudo antes mesmo de sua estreia oficial no UFC. Bizarro, né? O que acontece é que na final ele teve seu calcanhar de Aquiles escrachado contra Kelvin Gastelum, que o superou na decisão dividida dos juízes e levou para casa o título do TUF. Hall também perdeu a luta seguinte por decisão dividida numa performance bem estranha. Antes ele era considerado o futuro da divisão dos médios e depois Dana estava questionando se ele tinha a mentalidade certa para ser lutador e ainda prometeu demiti-lo se ele perdesse a luta seguinte. Tempos depois, Hall revelou que não suportou a pressão sobre seus ombros naquele tempo e embora ele tenha colecionado boas vitórias ao longo do tempo no UFC, ele ainda não atingiu o potencial esperado e só o que se pode fazer é imaginar o que seria da sua carreira sem tanta expectativa e atenção sobre ele antes mesmo da sua primeira luta no UFC. Número 2, Philip Nova. Pois é, o The Ultimate Fighter parece ser o lugar perfeito para se promover lutadores cedo demais. E embora o show tenha produzido muitos grandes campeões, o reality show pode facilmente ser taxado como uma ação midiática para aumentar a audiência dos eventos. Um bom exemplo disso é que antes mesmo de estrear no UFC, Nover foi especialmente promovido pelo presidente do UFC, Dana White. Para ser justo, Nover conquistou 3 finalizações seguidas no TUF, o que o levou à final do programa contra Efraim Escudeiro. Dana White não mediu palavras ao dizer que Nover tinha um potencial assustador e que era o maior talento já descoberto pelo TUF naquela época. Sendo assim, foi uma surpresa geral quando Philip Nover perdeu rápido na final do TUF, perdendo também suas 2 lutas seguintes no UFC. Vale lembrar que uma derrota teve uma interrupção polêmica do árbitro Yves Lavigne e a outra foi uma decisão apertada, mas em relação a resultados, o homem que um dia foi considerado próximo de SP acabou demitido sem uma vitória no octógono sequer. Com mais experiência na bagagem, Philip teve uma segunda chance no UFC 5 anos depois. Dessa vez, ele conseguiu vencer, mas acabou perdendo 3 lutas consecutivas e se aposentou do MMA. Ele foi um grande exemplo de que esse tipo de expectativa pesada costuma ser uma faca de 2 gumes para jovens talentos que ainda não estão prontos para esse nível de exposição. Número 1, Aaron Pico. Imagine não ter uma luta profissional sequer e ver o Bellator, a ESPN e Chael Sonnen o promovendo como a maior promessa da história da MMA. Essa era a expectativa que o jovem de 20 anos, Aaron Pico, carregou nas costas antes mesmo da sua estreia no Bellator em 2017. Ele era vencedor júnior do Golden Gloves, campeão do Pancration e quase fez parte da seleção americana de wrestling quando adolescente, batendo diversos campeões nacionais. Então parte dessa expectativa era justificada, mas a parada é que tudo chegou num nível que tais expectativas eram quase impossíveis de serem atendidas. Pico estreou logo no card principal do maior evento do Bellator na época, onde ele acabou finalizado em apenas 24 segundos para Zack Freeman, que era 8-2 em 10 lutas no MMA profissional. Definitivamente não era o que o Bellator esperava. Só que mesmo depois disso, o nível de competição não foi ajustado, muito por conta da ambição do próprio lutador e pela forma como a primeira luta acabou. Seu talento excepcional lhe rendeu 4 vitórias consecutivas, todas no primeiro round, mas se você olhasse o cenário como um todo, era claro que o garoto estava chegando ao topo rápido demais, com apenas 18 meses de carreira, e enfrentando nomes de alto nível como Henry Corrales e Adam Borics, que não por acaso o brutalizaram com 2 nocautes. Com a maior parte de sua carreira ainda pela frente, não seria surpresa vê-lo conquistar um título mundial, mas os primeiros passos de sua trajetória certamente deveriam ter sido dados muito mais devagar. E aqui vai um salve para Jason Harley e Charlie Howard que escreveram essa lista. Você pode seguir o Jason no Twitter através do Jason The Heart e o Charlie através do @MMA_Charlie. E um salve também para Max Randall que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.